Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre o Evangelho com Lídia Simões e Pedro Simões. Dessa vez estamos no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Tudo bem, Lídia Simões? Tudo bem, Pedrinho? Tudo bom com você também? Tudo bem também. Gostou do estudo desse capítulo? É ótimo, né? Deixa eu só dizer, se você que está nos assistindo não assistiu os capítulos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar todos os capítulos anteriores, certo? Esse capítulo, eu gostei muito do capítulo 7, Pobres de Espírito, e é sempre as pessoas ficam pensando o que, que é exatamente pobre de espírito, né? Eu acho que esse é o grande tema do capítulo que vai ali caminhar sempre tentando explicar o que, que é pobre de espírito, né? Colocando uma separação entre humildade de um lado e orgulho do outro, não é isso? Com certeza. E é interessante que ele começa o capítulo com aquela passagem de Jesus que diz que é muito curioso essas bem-aventuranças quando Jesus atribui várias consequências para as bem-aventuranças. E nesse Uhum. caso é o reino dos céus, né? Ou seja, não é pouca coisa, né? Ou seja, se você consegue ter uma postura de humildade perante a vida, né? É como se ele estivesse dizendo assim, as portas do céu estão abertas para você, né? E é lógico que esse céu é um céu figurado, né? É um código, né? De tudo aquilo que a gente já sabe, já conversou, de que, na verdade, o céu é a nossa felicidade, a nossa tranquilidade diante É um das estado íntimo, não é? estado íntimo, né? E que vai também, por outro lado, nos colocar junto àqueles, né, que hoje nos ajudam, né? É isso aí. Também é importante perceber que Kardec, Pedrinho, coloca a humildade como base para o acesso a outras virtudes. Sem a humildade, nós não vamos desenvolver, alcançar as virtudes que sabemos necessárias para o nosso aperfeiçoamento, não é? E o tempo todo ele fala da humildade focando nos homens de saber e de espírito, expressão de Kardec, que pretendem ter a verdade absoluta, o conhecimento de todas as coisas e que se sentem mal diante da ideia de Deus como uma potência sobre-humana. Também é uma expressão de Kardec. Então, essa ideia de Deus como uma força maior do que a deles mesmos humilha a eles. Isso é muito interessante porque, e a gente chama atenção nesse início de reflexão de como quanto é atual essa mensagem, em um momento em que nós vivemos a supremacia do ego, não é? A vaidade dos homens marcando posição, cada um do seu ponto de vista, sentindo-se superior aos outros. Então, essa importância da personalidade, usando uma expressão também dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, a ela Kardec vai nos apresentar a possibilidade de sermos simples, não é? Como é que ele usa a expressão? Simples de coração, né? A simplicidade de coração e a humildade do espírito. Essa questão do orgulho é uma questão muito danada, né? Porque todo o nosso o sistema que a gente vive, né? Toda a sociedade em geral, ela premia, né? Aqueles que se destacam, que vencem, sempre reforçando a ideia de que, olha, você fez, você conseguiu, é você, né?
você tem que procurar a sua felicidade, e a gente encontra um caminhão de pessoas com receitas fáceis, receitas prontas, né? Para que você consiga e tal. E tudo isso vai inflando a pessoa, né? Inflando a pessoa no sentido de dizer, eu consegui, eu sou capaz, eu sou merecedor, e eu, né? Sem perceber, né? O quanto tudo isso é uma possibilidade. E tem uma questão que a gente aprende, né? Que todos os recursos que vêm a mais para a gente são responsabilidade do que nós vamos fazer com isso. Isso Se já está lá for... no final do capítulo, né? Na missão do homem inteligente. Então, eu vou falar uma outra coisa. Ah, Então, isso tudo se contrapõe à ideia da submissão à vontade de Deus, né? mas olha, com relação a pobres de espírito, eu adorei, eu fiz uma pesquisa, vamos dizer assim. Primeiro, fazendo a leitura do capítulo e desse item, principalmente o item 2, né? A gente percebe que, porque vem como capítulo 7º, bem-aventurados os pobres de espírito, porque nos 6 capítulos anteriores Jesus, de muitas maneiras, colocou para nós quem são os pobres de espírito a quem ele vem ajudar, não é? Ele, o médico das almas, o jardineiro divino que vem instruir e consolar. A quem? Aos pobres deserdados. Palavras do Evangelho, que serão ricos nas esferas superiores. Veja só como é forte isso, pois seus suores e misérias se constituem um tesouro. Quer dizer, é um outro ponto de vista. É. É uma outra maneira de olhar do que estávamos falando anteriormente, se configura em uma palavrinha, Pedro, absolutamente premiada no momento atual da importância da personalidade, que se chama sucesso. Todo mundo quer fazer sucesso. Vende-se sucesso em aulas. Quer fazer sucesso. E essa ideia do sucesso quer dizer, está oposta, se isso mais importante, a essa ideia dos pobres deserdados, que Jesus diz são os meus prediletos, né? Os vencidos no mundo, veja como isso nos desafia a um novo olhar. Os vencidos do mundo, em oposição aos poderosos. Quem são? São os aflitos que carregam seus fardos. Capítulo 5, carregam seus fardos como? Com humildade de espírito e simplicidade de coração. A esses, Jesus chama filhos prediletos. Isso é muito legal. Agora, eu fui um pouquinho à frente e eu descobri alguma coisa que até hoje, Pedro, eu não tinha me detido. Muito bem. Já entendemos, pobres de espírito são aqueles que no mundo são considerados vencidos e que suportam as provas com bravura, com resignação, sem murmurar, como nós gostamos tanto de lembrar. E eu Mas diria também que com essa ideia da submissão à vontade de Deus, né? Quer dizer... vamos chegar lá. Tá. Veja que beleza. Se você faz uma outra pesquisa que eu fiz nesses dias, e você vai buscar o significado bíblico de pobres de espírito. Você já fez alguma vez isso? Não. Olha, então, quando a gente faz essa pesquisa, a gente vai. Os estudiosos, né, mostram para a gente que já no Antigo Testamento, essa ideia de pobres de espírito
já era trabalhada. Há uma referência que vários estudiosos fazem a Isaías, no capítulo 66, versículo 2, olha o que ele disse, o que ele diz. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir. E por isso, peraí um pouquinho. E por isso vieram a existir, pergunta o Senhor. É uma pergunta. Eu não li direito, vou ler de novo. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. E complementa. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, pobre de espírito, que treme diante da minha palavra. Treme diante da minha palavra é a ideia de submissão. Sim. Aquele que treme diante da minha palavra. E aí, nós vamos ver que no hebraico, a palavra pobre tem um significado não de propriedade, de aqueles que não têm propriedade, mas de alguém que é oprimido, esmagado, aflito. E aí chega uma coisa tão bonita, Pedro, que me fez meditar profundamente. É quando, dentro desse significado bíblico, a gente vai perceber que ser pobre de espírito é perceber que sem Deus, na ausência de Deus em nós, nos deixa espiritualmente vazios. Espiritualmente vazios. E somente confiando em Deus é que nós podemos preencher esse vazio. Então, reconhecer que somos espiritualmente pobres de espírito sem Deus. É a pessoa que se reconhece, não é? Sem essas possibilidades, reconhece a sua necessidade e percebe que tudo que ela tem de possibilidade é dado por Deus a ela. Gente, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Eu gosto de Mateus 5,16, que vai exatamente falar de uma outra maneira sobre isso, né? Quando diz que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, né? Então, que é um pouco esse sentido, né? Aquilo que a gente faz, né? A gente faz porque, vamos usar uma expressão aqui evangélica, né? Porque a gente está cheia do Espírito Santo, né? É ele que, num certo sentido, possibilita que as nossas obras cresçam diante do mundo, né? Que é também um significado daquilo que está na passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Quando Jesus pergunta para os apóstolos o que eles tinham ali para ser dividido, né? Eles têm 2 pães e 3 peixes, e com aquele pouco que eles têm, Jesus multiplica, né? O que a gente não consegue perceber é que quando a gente está trabalhando no mundo, fazendo as coisas, né? A gente parece que somos nós que estamos tornando aquele pouco muito. E a gente não se dá conta de que, na verdade, se aquilo se transforma em luzes, em bênçãos para os outros, então é porque o Senhor está atuando sobre nós, né? Nossa, mas isso é muito bonito, né? A gente perceber, olha, eu repeti isso várias vezes essa semana, que sem Deus nós somos espiritualmente vazios. Que coisa bonita. E você vê que é esse sentimento que caracteriza a ideia do pobre de espírito, nós, sem a presença de Deus em nós, que vai nos levar a uma consequência imediata. Buscar Deus através de quê? Da obediência às suas leis. Aí o verdadeiro sentido, não é, da humildade, que até
em alguns dicionários, vamos dizer assim, ela está, o significado da palavra humildade, veja o que eu encontrei, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Então, Olha não que é como a bacana. gente... Bacana, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações e do agir de acordo com a consciência. Se eu tenho consciência da minha limitação, se eu sei que eu sou pequeno, que eu sou vazio, e que é o Deus em mim que multiplica os pães e os peixes, Aham. metaforicamente, então não há espaço para a importância da personalidade na minha vida. É. Porque tudo aquilo que dá certo, e a gente deve se alegrar com essas pequeninas vitórias, mas como você lembrou muito bem, é o item qual? Depois você coloca Mateus Mateus 5,16. 5,16. Quer dizer, é essa presença de Deus em nós que nos dá essa possibilidade. Então, diante das vitórias, glorifiquemos ao Senhor, né? E tem Muito essa bom. também, essa ideia, não só da humildade, mas da submissão à vontade de Deus, tem muito a ideia de nós entendermos que, a despeito de todo esforço que a gente fizer na vida, há um direcionamento na nossa vida que, na maior parte das vezes, escapa a nós mesmos, né? E isso é um ponto difícil para aquele que quer ter o completo controle ou se acha totalmente virtuoso ou que a sua vida depende exclusivamente daquilo que ele delibera, né? E aí vem, de repente, a vida e passa uma perna em você e vê que não é bem assim, né? Então, essa ideia de que é, é, há um direcionamento da nossa vida que nos escapa, né? E que a gente agradece a Deus nas horas difíceis, como nas horas, nos bons momentos, né? Obrigado, meu Ah, Deus, agora, mas obrigado também aquela passagem, né? Que a gente já comentou aqui outra vez, né? Por ter querido me testar sobre isso, né? Então você se coloca ali, eu o agradeço Jó. porque, né? Um Jó, né? Então, Ah, eu acho que essa ideia é uma ideia que diminui a nossa personalidade, num certo sentido, né? Porque a gente entende que o comando geral da nossa vida não está exclusivamente na nossa mão, é claro que a gente tem ali uma responsabilidade, e aceita e agradece, muito mais do que aceitar, é agradecer as oportunidades que a gente tem de passar, inclusive, por situações difíceis, né? com Agora, certeza. eu queria fazer Deixa eu um... só trazer para Ah, você, no livro Pensamento e Vida, há acho que é capítulo 24, Emmanuel comenta sobre a humildade, e ele tem uma definição muito legal. Ele diz assim: humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Bacana, né? O é, reconhecimento da nossa pequenez. Às vezes nós achamos que quando nós desorganizamos o nosso mundo íntimo, nós estamos desorganizando o mundo. Mas não estamos, não, a desorganização é nossa, nesse universo estreito da nossa pequenez, né? É por isso que a gente não pode alimentar nenhuma pretensão nem de superioridade, nem de infalibilidade. Somos falíveis e somos pequenos. A gente vai se condicionando a isso e se posicionando melhor diante da vida, não é? né? Uma das coisas que chama muita atenção, né? Agora eu já entrei na parte dos espíritos felizes, lá nos comentários sobre os espíritos do céu e Do céu inferno, e o né? inferno, É. né? E aí o que chama atenção é exatamente isso: é o espírito que está feliz, está ali colocado como feliz, ele se coloca como alguém ainda pequeno, né? E não como uma falsa humildade, né? Mas de fato, né? Como alguém, olha, eu me sinto feliz, estou bem, não sei o quê, mas eu sei que eu tenho muito que caminhar, eu sei que não sei o quê, tarará. Então, essa posição de
ao mesmo tempo, é grande ser pequeno, que eu acho que agora a gente pode caminhar um pouquinho para o segundo item, que é o que se eleva será rebaixado, né? Aí Que a vem a gente... mensagem de Lacordaire, né? Isso. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor de todos, né? Que também vai muito contra essa percepção do mundo de que para que a gente seja grande, a gente tem que ser o vencedor, né? E o que Jesus vai dizer para nós é que quem é o grande aos olhos de Deus é aquele que opera em favor dos outros, e não necessariamente quem ganha no mundo, né? Então, essa contraposição, e por isso Jesus diz, meu reino não é desse mundo, né? Porque os valores do mundo são outros, né? Entender essa contraposição, eu acho que é um dos grandes pontos aqui desse capítulo, né? E por isso ele fala, traz a passagem daquele que é convidado para uma assembleia, senta no último lugar, né? Enfim, eu acho que essa é um ponto a ser comentado. Outro ponto bastante interessante, Pedro, é que em diversos momentos das mensagens do texto de Kardec ou das mensagens dos espíritos, que ditam aqui as instruções dos espíritos, Lacordaire, a seguinte mensagem é de Adolfo, bispo de Argel, não é? Mas isso aí já é instrução dos Já é espíritos, nas não é? instruções dos espíritos. Então, Está muito antes ainda. presente a ideia do mérito. Antes da gente falar do mérito, deixa eu só comentar uma coisinha aqui. Essa questão na pauta, também... então. Está na pauta, o próximo. Essa ideia de que está retratado também no capítulo 2 da Mensagem da Rainha, que é a mensagem da rainha, que é a rainha que tem, né, todas as considerações do mundo e chega diante do mundo, né, no mundo espiritual e está ali numa posição de dificuldade, né? Então, aqui nessas mensagens, aquele que se eleva será rebaixado, nos adverte num certo sentido. É uma grande advertência. Olha, não ache que você é grande coisa, né? Não se empompa tanto com aquilo que você tem, porque, lembrando também aquela passagem que está no livro Há 2000 anos, de Paulo, de Públio e Jesus diz: os poderes do seu império não são nada, né? O que você está achando? Né? Isso não é nada diante de Deus. Então, todas essas grandes coisas, essas grandes virtudes, e principalmente, como você tinha comentado, que depois vai voltar, né? O saber, né? Nesse sentido, são falsos, como é que a gente pode dizer? Né? Falsos valores que a gente acha que a gente está podendo, mas na verdade é aquilo que a gente falou, sem Deus nada somos, né? Então, a gente acaba se perdendo em nós mesmos. Eu acho que isso que é interessante da gente observar. E aqui, aquele que se eleva será rebaixado, mostra quanto o operar em silêncio, o ser obediente, né? Cumprir o seu dever mais do que aparecer no mundo, tem um valor que a gente não consegue dimensionar, ou que o mundo não dimensiona. É bem interessante. Eu vou só fazer o gancho com Agora vamos para o mérito. Então, fazendo o gancho com o que você falou do espírito feliz. A ideia de mérito é tão distorcida por nós, né? A nossa interpretação de mérito, que a gente chega a conclusões totalmente, como é que a gente pode dizer, incompatíveis com o pensamento do Evangelho e da doutrina. Quer dizer, nas mensagens, os espíritos dizem: há grande mérito em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito em não achar que o que você tem pertence a você exclusivamente, né?
quando o orgulho põe venda sobre os nossos olhos, está no Evangelho, não é? Há grande mérito na proporção do sacrifício que a pessoa impõe a si mesmo para fazer o bem. Vamos ver lá no final do capítulo, na missão do homem inteligente na Terra. Mas o mérito qual é? Qual é a consequência? O que é que vem para nós, né, como uma consequência dessa ação humilde, desse estar humilde? É essa paz de consciência, paz do coração, a que o espírito feliz se refere. Aham, Eu sou pequeno, mas eu me sinto feliz, eu aham. me sinto em paz. Por quê? Porque nós estamos, isso é muito importante, nesse movimento positivo, nós estamos refazendo a nossa conexão com o divino que existe em nós. É a conexão com Deus, através da obediência e da submissão à sua lei. Então, a ideia de mérito é realmente importante que a gente reflita para que a gente não chegue a conclusões tolas, como às vezes a gente vê as pessoas dizerem: ah, os que estão sofrendo é porque não tem mérito, Aham. quando é exatamente o contrário, não tem nada disso, não É, é? O que é. não tem nada disso. O que não quer dizer que há certas virtudes, como a virtude da inteligência, a gente vai comentar depois, não sejam abençoadas, vamos dizer assim, Sim, claro. desde que empregadas para o bem e sem ostentação, não é? É. Essa questão do mérito, a gente tem essa dupla perspectiva, né? A perspectiva, vamos dizer assim, do mundo, que é essa ideia de que, olha, você tem que trabalhar, você tem que fazer, você tem que, né? Tem que ser pelo seu mérito, pelo seu esforço, né? Que, num certo sentido, desconsidera, às vezes, né? As conjunções sociais, né? O contexto social em que a gente vive, né? Então, é muito fácil a gente falar, né, para a pessoa que é, mora numa casa boa, se alimenta, né? Consegue É, dormir, consegue tomar banho, né? Vai para a escola e consegue passar de ano, que ela tem que se esforçar e de ser meritória, né? Mas para aquele que não tem nada disso, é uma dificuldade um pouquinho maior, é um pouco mais complicado tudo isso, né? Às vezes tem uma família as complicada, circunstâncias não as circunstâncias, favorecem. exatamente, né? E a gente não tem no Brasil 14 milhões de pessoas desempregadas porque as pessoas não lutam, né? Não São tentam, né? preguiçosas. São preguiçosas, né? Então, essa perspectiva do mérito é uma perspectiva, né? Agora, o mérito de você estar nessa situação de maior dificuldade e suportar as dificuldades, aí é outro departamento, né? Aí é outra, a gente está falando do mérito também, claro, mas sobre uma outra perspectiva, né? E eu até estava comentando ontem, que ontem teve o curso, né, do Evangelho, que é, muito provavelmente nós não estamos em uma situação de mais dificuldade, ou falando de uma outra forma, nós temos hoje uma condição de relativa facilidade material, porque não temos ainda capacidade de viver as situações mais difíceis porque nós talvez precisemos passar, né? Então, É quando a gente verdade. olha uma pessoa com dificuldades, com sofrimentos, a gente deve olhar para ela como ela sendo um grande espírito, ainda que ela esteja numa posição de inferioridade social, né? Uma pessoa que às vezes nos serve e tal, mas talvez ela seja um espírito muito com muito mais qualidades do que a gente, porque ela consegue suportar tudo aquilo, ela tem, né, está trabalhando ali e muitas vezes sem reclamar, e a gente tem tantas coisas e às vezes reclama, às vezes acha que ainda Deus é injusto conosco, enfim, né?
Então, essa mudança de perspectiva sobre o mérito é absolutamente importante para a gente não cair nessas ciladas que você falou. Muito bom, muito bom. E o mérito da humildade é essa possibilidade de encontrar, e também é uma expressão que Kardec usa várias vezes, alcançar a paz do coração, a paz de espírito, né? Paz de espírito. Agora, eu queria falar uma outra coisa sobre a humildade, que está no inicinho do item, já quando entra na mensagem de Lacordaire, Orgulho e Humildade, em que ele diz que a humildade é um sentimento que nivela os homens. A humildade é um sentimento, sim, Que eu nivela os anotei aqui homens. também. Isso eu acho que Iluminei é aqui no muito meu legal, eu acho que é e-book. muito legal, porque isso se conecta com a ideia do perdão, certo? A grande questão do perdão é você dizer assim, ô meu amigo, presta atenção, eu também já cometi erros, está tudo certo. E você é uma pessoa tão boa, você já fez tantas coisas, né? E você, ao invés de Aham. ficar apontando os dedos, você eleva aquele que estava numa situação de dificuldade, trazendo ele para perto de você. Essa ideia de, de nivelar, né? Olha, você não é menor do que nós, você não é, né, nada porque fez isso, porque todos nós fazemos também, todos nós também temos as nossas dificuldades. Então, a humildade, nesse sentido, do abaixar-se para que o outro se eleve, né? Você ser o servo, você se abaixa para que o outro se eleve. Não se abaixar no sentido orgulhoso, né? Não, vou fazer aqui, não, não isso, mas, de fato, um reconhecimento das nossas dificuldades, como você falou, aquela definição de humildade, né? Que é o reconhecimento dos próprios erros, né? Das Limitações, nossas limitações, limitações. e você, na medida que faz isso, você tem mais facilidade de dizer para o outro: tá tudo certo, né? Eu já devo ter feito muita coisa para você, assim como você, né? A gente tem que aprender a conviver, suportando um ao outro, que inclusive é um dos comentários que está no Evangelho, agora já não sei a parte, que diz que eu acho que é na parte da caridade, que diz assim, que a gente não pede que vocês se amem, mas apenas que vocês suportem, que é o que menos vocês fazem. É uma passagem Agora, bem, é muito bem... interessante, Pedro, que nas instruções dos Espíritos, o nosso tempo já vai indo, e ainda temos dois aspectos para observar. Uma coisa que eu reparei é que, para nos falar sobre a humildade, os Espíritos, principalmente Lacordaire, não é? Ele fala do orgulho como um terrível adversário da humildade, e explica isso, né? E depois ele faz uma advertência direta aos ricos e aos orgulhosos. Interessante, ele poderia estar dissertando sobre a humildade, mas há necessidade de apontar para nós. Foi assim que eu percebi essa mensagem tão importante de Lacordaire nesse capítulo, apontar para nós o nosso comportamento orgulhoso nas mais diferentes situações, quando nós nos sentimos a nobreza do sangue, como ele coloca aqui, ou a posição social, e etc, etc, né? Ele vai falar a quem? Chamar a atenção para o comportamento nosso orgulhoso. Por quê? Porque, na maioria das vezes, nós nem percebemos que estamos sendo orgulhosos na nossa ação. né? Muito, quer dizer, e Aqui tem aí faz uma... todo sentido, porque o orgulho e o egoísmo, os vícios, maiores vícios que nós precisamos combater, não é? Aqui tem uma parte que diz assim, né? Que o orgulho eis a fonte de todos os males, né? E aí tem duas coisas que eu gosto de pensar assim: se o orgulho é a fonte de todos os males, então, sempre que há uma contenda, sempre que há um problema, sempre que há alguma coisa,
Uma dica para a gente é parar e pensar assim, será, não é, que nessa situação eu não estou dando um peso maior do que devo à minha própria personalidade? Isso. Né? Isso é exercício constante, 24 horas Não no é dia. isso? Por quê? Porque se está acontecendo um problema, talvez, né, independente dos outros, porque a gente não pode responder pelos outros, né? Será que eu não estou dando uma importância muito grande para a minha personalidade, para as coisas do mundo, para aquilo que é passageiro, né? Para, às vezes, até a consideração que as pessoas têm sobre mim mesmo, né? E na sequência, aqui eu já não sei mais que mensagem é essa, deixa eu ver aqui que mensagem. Eu acho que é na mensagem de Lacordaire. Não, é no item 12. O item 12 é o item E do de Adolfo Adolfo. De Bispo de Adolfo. Argel. É. Ele vai dizer: temos preferido o que brilha aos olhos do que o que toca ao coração. O vício na opulência ao verdadeiro mérito na obscuridade. Olha aí. Né? O mérito na obscuridade é para a gente o nosso roteiro, né? Porque, tornamos a dizer, estamos vivendo um momento em que todo mundo quer brilhar, né? Fazer sucesso, aparecer, aí a internet nos estimulando a os essa, likes, né? a essa projeção da nossa personalidade. E ainda continua dizendo assim: atenção. O rico debochado, perdido de corpo e alma, para quem todas as portas se abrem pelo ouro que possuem ou pelo nome que usam, né? Então, tá falando exatamente daquilo que a gente... Mas quem é essa pessoa que está chegando aí, né? Com quem eu estou falando? Quem é essa pessoa? Aí a gente né, fala o currículo, né? Como se isso fosse grande coisa, né? Então, vamos começar agora sobre o Homem Inteligente na Terra, que eu acho que é uma... ele também traz uma certa advertência para a gente, né? Para que a gente não se envaideça daquilo que a gente sabe, né? E, mais uma vez, coloca aquilo que eu tinha comentado anteriormente, que é essa ideia de que tudo que a gente tem, né, é uma dádiva de Deus que a gente deve saber como utilizar, né? E não usar exclusivamente para nós. Então, ele vai colocar que é uma missão, né? Então, essa questão da missão, eu acho que, de um lado, ela pode acabar nos envaidecendo também um pouco, né? Olha, eu sou um missionário, né? Mas coloca uma responsabilidade muito grande, né? Diante daquilo do que a gente precisa fazer e deve fazer, né? Com os recursos que a gente tem. Você queria falar? Não, eu acho bárbara essa mensagem final e gosto sempre de ver como Kardec organizou. Veja, a gente começou dizendo o pobre de espírito, aqueles deserdados, usando a expressão do Espírito de Verdade no capítulo 5, os pobres deserdados. Nós falamos aqui o tempo todo da busca de um sucesso no mundo, como importância da personalidade, alguma coisa negativa, na medida em que nos desvia de buscarmos os tesouros reais, que são os do espírito, na simplicidade do coração. Mas esse item 13, com a missão do homem inteligente da Terra, vem nos dizer que tudo o que pensamos até agora não é para que nós deixemos de fazer esforços para aproveitarmos as possibilidades que Deus nos confia. Então, é preciso buscar o desenvolvimento da inteligência, os recursos do trabalho, para usá-los como instrumento para a nossa ação no mundo, a bem dos outros, não é? E a bem do progresso.
Então, onde é que está o segredo? Onde é que está o ponto importante que a gente precisa perceber em tudo isso? Não é o que a gente faz, é o como a gente faz. É, Não é o que a gente tem, mas é como a gente se sente na posição de quem tem. Porque aos ricos abençoados, aos homens bem-sucedidos, abençoados, missionários que se utilizam dos tesouros, não é? Da semente a 10, a 50, a é, 100, multiplicando é. os recursos, A não é parábola do verdade? talento, né? A parábola dos Tanto a parábola talentos. dos talentos como a contraposição entre o moço rico e Zaqueu, né? O moço rico apegado, né? Aos bens que Jesus diz para ele, então vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e ele diz, mas isso aí, isso aí eu não posso fazer, né? E Zaqueu Ou que... aquela outra passagem também, porque aí a gente vai fazendo Ah, os links, né, como é o homem rico e Lázaro, né, o mendigo, que sim, quando sim. chegam no plano espiritual, aquela é perfeita. Aham. O homem rico cai embaixo, metaforicamente. É. Lázaro, me leva para aí onde você está. Não, não dá, não. Há um Aquela é abismo entre boa. nós, né? Há um abismo entre Há um nós, abismo entre nós, exatamente. né? É, Então, Pedro, estamos chegando no finalzinho, né? isso. Olha, fica para nós essa beleza de entendimento sobre ser pobre de espírito, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. É percebermos que sem Deus nós somos espiritualmente vazios e que toda a nossa plenitude, a nossa abundância é porque Deus vem preencher o vazio das nossas almas. Que Jesus nos abençoe nessa percepção, não é? É isso. Que Jesus nos abençoe, que abençoe a você, a nossa vida, a vida de todo mundo que está aí nos escutando, a todos aqueles a quem a gente pensa nessa hora, a todos aqueles que nessa hora também se voltam a Deus pedindo as suas bênçãos de paz, né? Que Deus nos abençoe e que a gente possa continuar a nossa conversa agora no capítulo 8, que será o capítulo Bem-aventurados os que têm puro coração. Nossa próxima Beleza. conversa, certo? Até quarta, então. Até, um grande abraço e até.